Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ivan Alegrete, sou advogado, professor de Direito Tributário. A finalidade desse vídeo é explicar o problema mais comum que acontece, né, as perplexidades que a gente enfrenta quando é preciso fazer a sucessão hereditária, mais especificamente as implicações em relação aos tributos, aos impostos que incidem na sucessão hereditária. Eu vou fazer uma breve apresentação tratando de uma situação concreta que é a mais peculiar, né? Cabe a advertência de que a legislação de cada estado muda em relação ao imposto sobre transmissão causa-mortes e que, com o tempo, também pode haver alguma alteração da legislação, como também pode haver alteração de jurisprudência. Então, a ideia desse vídeo é explicar a complexidade básica na apuração desses tributos, né? Mas está advertindo de que pode haver alterações ao longo do tempo, né? Não sei qual vai ser a perenidade dessa apresentação, mas o raciocínio, né, a ratio deve permanecer a mesma. Vamos lá. Os dois impostos que incidem na sucessão hereditária, em relação aos quais a gente deve se preocupar, são esses dois: o imposto de renda sobre ganho de capital e o imposto de transação causa-mortes e doação. Então, o ITCD, ele é um imposto estadual e as alíquotas dele variam de estado para estado da federação. Cada estado tem uma lei específica. Aqui no Distrito Federal valem essas faixas, né, de tributação, essas faixas de alíquota, né? Então, até a primeira faixa, 4%. No valor que supera essa faixa, até a faixa seguinte, 5%, e depois 6%. Então, a alíquota da faixa superior é de 6%. Tá? Lembrando que a base de cálculo desse imposto é o valor venal, e quem define o valor venal é a fiscalização do Estado, né? Ele não corresponde nem ao valor declarado, nem exatamente ao valor de mercado. A fiscalização ela leva em conta um conjunto de fatores para determinar o valor venal, que normalmente, né, é inferior ao valor de mercado. Já o imposto de renda sobre ganho de capital é um imposto federal, também incide com alíquotas progressivas, que começam em 15%, a menor alíquota, e chega a 22,5% também por faixas, né, no que ultrapassar o valor de 30 milhões. Lembrando que a base de cálculo dele não é o valor da operação, mas é o ganho de capital, que corresponde à diferença entre o valor de aquisição e o valor de alienação, né? Ou melhor, o valor de alienação menos o valor de aquisição. Então, vamos apresentar aqui uma situação concreta, que é o que normalmente acontece na sucessão, né? O que normalmente acontece na sucessão? De que os envolvidos, os atores envolvidos apenas despertam, apenas se preocupam com o tributo no momento depois de formalizada a sucessão, né? Depois de já existir ou uma sentença homologando o cálculo, né? Ou um formal de partilha já pronto, ou uma escritura pública de partilha, né? Então, vejam qual é a dinâmica normalmente envolvida nesse tipo de transferência de patrimônio, né? Então, vejam, imaginem que essa sucessão acontece apenas em relação a um imóvel, cujo valor de mercado seria de 1 milhão, o valor venal para ITCD, né, que é fixado pela Fazenda do Estado ou do Distrito Federal, é de R$ 500 mil, e o valor de aquisição do falecido, né, é de R$ 100 mil, tá? É o valor que ele informava na sua declaração de imposto de renda. Então, o que costuma acontecer? Qual é a hipótese clássica, né? De que a transferência aconteça pelo valor que consta na declaração de imposto de renda do falecido, ou seja, pelo valor menor. Então, ou o formal de partilha ou a escritura pública de sucessão
é lavrada pelo valor de R$ 100.000, tá? Nesse caso, a gente não cogita de ganho de capital, de imposto de renda sobre ganho de capital, porque a saída do bem, do patrimônio do espólio acontece pelo valor de aquisição, os mesmos R$ 100.000. Mas o que acontece? Quando esse valor é apresentado para a fazenda estadual, para o cálculo do ITCD, a fazenda estadual ou distrital ela não é obrigada a adotar como base de cálculo esses R$ 100.000, que são declarados como valor de transferência, né? Porque a base de cálculo é o valor venal. Então, a fazenda estadual ou distrital, ela arbitra esse valor de acordo com os seus critérios de aferição. E no caso do Distrito Federal, nessa nossa simulação, ele diz, olha, o valor para pagar o ITCMD é de R$ 500.000. Essa é a base de cálculo, esse é o valor do imóvel para efeito de incidência do ITCMD, né? Então, aplica a alíquota de 4% e o pagamento do imposto é por volta de R$ 20.000, né? E assim, a base de cálculo do ITCMD vai ser um valor maior do que o valor da declaração de imposto de renda do falecido. Então, o que que normalmente acontece? Como é que os envolvidos costumam se comportar nesse caso? Puxa, se a gente vai pagar o ITCMD sobre uma base de R$ 500.000, então vamos fazer a transferência, vamos fazer a escritura de compra e venda também pelo valor de R$ 500.000. Essa é a hipótese B, né, que é apresentada aí no quadro. Então, se a transferência acontece pelo valor venal do ITCD, ou seja, se na escritura é atribuído esse valor de R$ 500.000, aí não vai incidir só o ITCD, né? É verdade, o valor do ITCD vai ser o mesmo. Só que a partir desse momento, se caracteriza também o ganho de capital, porque a saída do patrimônio do falecido vai acontecer por um valor maior do que o valor de aquisição desse mesmo imóvel pelo falecido. Então, a partir desse momento, passa a acontecer também a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, né? Então, nessa hipótese, já não vão ser só mais os 20.000 de TCD, mas também 60.000 de imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Mas a gente pode considerar também uma terceira hipótese, a hipótese C, que corresponde à adoção na transferência de um valor, do valor de mercado. Então, lá na escritura de partilha, né, se atribui ao imóvel o valor de R$ 1.000.000. Nesse caso, se calcula o imposto de renda sobre ganho de capital, se determina o ganho de capital na diferença entre o valor de alienação, né, que é R$ 1.000.000, valor pelo qual acontece a saída do patrimônio, e o custo de aquisição, que foi de R$ 100.000. A partir desse momento, a gente já tem aí um imposto de renda sobre ganho de capital muito maior. Mas não apenas isso. O ITCD também vai aumentar de valor, porque o valor venal para o fisco é, no mínimo, aquele valor de 500.000. Mas se o valor da operação é maior, então o valor venal acompanha o valor da operação. E daí a base de cálculo não vai ser apenas os 500.000, mas vai ser agora R$ 1.000.000, tá? Então, são essas as três situações, né? Caso se adote como valor da transferência, né? Ou o valor da DIPF, né? Da Declaração do Imposto de Renda, que é o mesmo valor do custo de aquisição pelo falecido, né? Na aquisição do imóvel, ou se adote o valor do ITCD, que é esse valor venal mínimo, ou caso se adote o valor de mercado. A gente vai ter diferentes cargas tributárias de impostos. O que acontece? Primeiro, o cálculo desses impostos é apresentado aqui de uma forma grosseira. Na verdade, a gente só consegue identificar o valor exato de imposto de renda de ganho de capital depois de preencher o programa do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, que é um programa disponibilizado pela própria Receita Federal.
Isso porque existe um monte de redutores que foram concedidos ao longo do tempo pela legislação federal que não são de tão simples aplicação. Então, apenas preenchendo o programa é que se consegue determinar o valor exato do imposto que vai ser devido. Isso não só pelas alíquotas crescentes, mas especialmente pelos fatores de redução que foram dados ao longo do tempo. Pode valer a pena fazer a transferência por um valor de mercado alto, né? Por um valor efetivamente de mercado. Isso por quê? Porque existem reduções de ganho de capital muito significativas. Por exemplo, imóveis adquiridos antes de 1960 têm uma redução a zero do ganho de capital. Então, se esse imóvel aqui da nossa simulação, né, ele foi adquirido pelo falecido antes de 1960, vale a pena transferir ele pelo maior valor possível, simplesmente porque não vai ter ganho de capital, tá? Então, vocês podem me perguntar, mas o ITCD vai aumentar. É verdade, mas se paga os 4%, sabendo que se vai deixar de pagar 15% sobre o ganho de capital, né? Vale a pena, né? Pelo menos vale a pena teoricamente, né? A família, né? Os envolvidos podem decidir de uma forma diferente. Se não tiverem interesse em vender o bem, se por qualquer outro motivo não estão dispostos a adiantar esse valor, porque queira ou não, se empata a capital, né? É preciso gastar dinheiro para conseguir fazer a transferência, mesmo ganhando os 15%, né? Mesmo não tendo incidência dos 15%. Então, vamos dar um passo à frente, tá? O que acontece no momento de fazer a declaração do imposto de renda, que é um momento muito importante, tá? E aqui a gente já aumenta um pouco o grau de complexidade, tá? A lei federal diz que nessa transferência da propriedade por sucessão, é possível escolher ou o valor do custo de aquisição, que era declarado pelo falecido como custo de aquisição na sua declaração de imposto de renda, ou o valor de mercado. Como a gente viu naquelas simulações, se for informado na declaração final do espólio o valor, o mesmo valor da alienação, ou seja, se a saída do imóvel acontece pelo mesmo valor da alienação, não existe ganho de capital, não existe nada de imposto a recolher. Mas, se os envolvidos optarem por informar o valor de mercado, então vai ser preciso pagar um imposto de renda sobre a diferença entre a saída pelo valor de mercado e o valor de alienação pelo qual foi adquirido o imóvel pelo falecido. Então, como vocês podem ver, é a lei federal que assegura aos envolvidos esse direito, né, de informar um valor, de optar por um valor ou por outro. Essa é a instrução normativa que regulamenta o dispositivo de lei que a gente viu no quadro anterior. O que diz a instrução normativa? Que essa opção, ou pelo valor da DIPF do falecido, ou pelo valor de mercado, essa opção não depende, ela é completamente autônoma e desvinculada, seja do valor que foi utilizado para calcular o ITCD, seja do valor que foi atribuído para o imóvel na partilha, no formal de partilha, que foi homologado por sentença, ou na escritura pública de partilha. Então, vejam, para efeito de apuração do ganho de capital, para a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, o que vale, o que é determinante? Segundo essa instrução normativa, o valor que é informado na declaração final de espólio e na declaração dos herdeiros. Então, o momento de entrega da declaração final de espólio e da declaração de imposto de renda dos herdeiros em relação àquele mesmo ano calendário, né, ela é o fator determinante, ela é o critério jurídico para identificar se há ou não imposto de renda sobre ganho de capital a recolher.
Então, é isso. Para determinar a existência de imposto de renda sobre ganho de capital, essa opção é realizada quando da declaração de imposto de renda, independente da avaliação que seja adotada, seja para partilha, seja para o pagamento do ITCD. Tá? Isso é o que diz a legislação federal, baseada nesse raciocínio que alimenta o sistema de incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. É possível identificar que existe uma lógica, né? E essa lógica significa que cada ato de transmissão da propriedade, uma compra e venda, né? Assim como a doação, assim como a transferência por sucessão hereditária, ela é uma operação que ela deveria, né? Ela deve encadear a alienação para quem aliena e a aquisição para quem adquire. Então, esse valor deveria ser o valor, né, que marca o custo de aquisição para quem adquire e o valor de alienação para quem vende, né, de forma que se encadeiam todas as operações. Então, esse é o raciocínio que existe por trás do imposto de renda sobre ganho de capital. O que a gente verifica aqui na transferência de bens por sucessão é que a própria lei excepciona essa regra para o caso de sucessão hereditária. Ela autoriza expressamente que se adote um outro critério, que se adote ou o custo de aquisição do falecido ou o valor de mercado. Isso fica a critério do contribuinte. E isso fica desvinculado do ato, né, de transferência do patrimônio, ou seja, ou da sentença que homologa o formal de partilha, ou da escritura pública de partilha. Então, aqui vai haver um descolamento admitido pela lei entre o ato de transferência, né, da propriedade, o ato formal de transferência da propriedade, e o valor que vai ser utilizado para a apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá? Então, qual é a leitura que é possível fazer dessa exceção legal? De que a lei federal ela permite ou que se neutralize o imposto de renda sobre o ganho de capital, caso se opte por utilizar o mesmo valor da alienação, né, do custo de aquisição do falecido, né? Então, os herdeiros recebem o bem na sua declaração de imposto de renda pelo mesmo valor que aquele que já era atribuído àquele bem pelo falecido. Então, só se desloca o momento, só se difere o momento da apuração do ganho de capital. Ou seja, o custo de aquisição do falecido passa a ser o mesmo custo de aquisição dos herdeiros, para quando os herdeiros alienarem esse bem, apurarem o imposto de renda sobre ganho de capital. Essa é a ideia. Mas a lei faculta que haja essa transferência do imóvel pelo valor de mercado, e daí a lei federal exige que se apure o ganho de capital de uma forma adiantada, né? Se antecipe o imposto de renda sobre ganho de capital. E isso se justifica pela possibilidade de aproveitar benefícios, né, que seriam só do falecido, né? Como eu comentei, que seria o caso desses imóveis adquiridos antes de 1960, né? Então, essa redução a zero do ganho de capital, só quem tem direito a ela é o falecido. Então, só se o falecido transferiu o imóvel por um valor bastante alto, né, de mercado, é que se aplicaria essa redução do ganho de capital. Depois de realizada a transferência para os herdeiros, né, os herdeiros já não têm direito a essa redução do ganho de capital, porque se atualiza o momento da aquisição, né? Então, os herdeiros adquirem esse imóvel a partir do momento da transmissão causa-mortes, né? Então, a data de aquisição deles é a data do formal de partilha, é a data da aquisição da propriedade pela sucessão. Já não tem mais direito, né? Esse imóvel foi adquirido agora, não foi mais adquirido em 1960,
os herdeiros não têm direito a essa redução do imposto de renda sobre ganho de capital. Mas é preciso adiantar mais um capítulo, né? Mais um capítulo importante em relação ao imposto de renda sobre ganho de capital. É possível discutir no judiciário, né, para afastar a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital quando se transferir a propriedade por sucessão por um valor de mercado, né? Então, o que vocês veem aqui na tela é um precedente recente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em que prevaleceu o voto do ministro Roberto Barroso, dizendo que não pode haver incidência ao mesmo tempo do ITCD e do imposto de renda sobre ganho de capital. Então, afastando a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital. Ou seja, nesse caso concreto, os envolvidos atribuíram um valor de mercado para a transferência dos bens, a Fazenda pretendeu exigir o imposto de renda sobre ganho de capital, o contribuinte propôs a ação judicial e obteve o reconhecimento no Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, de que não é possível a exigência do imposto de renda sobre ganho de capital. Qual é o raciocínio que existe por trás dessa decisão, né? De que não se pode admitir uma bitributação, tá? Ou seja, o pressuposto desse raciocínio, o pressuposto dessa discussão judicial é de que não pode haver bitributação. Então, nesse caso concreto, para conseguir né, para que seja possível discutir dessa forma, é preciso de que o ITCD tenha incidido sobre a mesma base de cálculo, ou seja, de que tenha sido atribuído o valor de mercado não apenas na declaração de imposto de renda do falecido e dos herdeiros, mas também de que a transmissão, né, lá o formal de partilha homologado na sentença ou a escritura pública de compra e venda tenham sido registrados com esse valor, esse mesmo valor de mercado, e que, principalmente, que o ITCD tenha incidido sobre essa mesma base de cálculo. Esse me parece ser o pressuposto lógico da possibilidade dessa discussão judicial. E eu digo possibilidade porque, para adotar essa estratégia, né, de pagar apenas ITCD e não pagar o imposto de renda de ganho de capital, mesmo que ele seja devido de acordo com as leis federais, né, é preciso discutir em juízo, porque as chances de autuação são bastante altas, tá? E são altas por quê? Porque, vejam, mesmo nesse caso concreto, né, desse precedente, houve voto vencido da ministra Carmen Lúcia, né? E a ministra Carmen Lúcia defende que o que está em questão não é bitributação, mas sim uma possibilidade de antecipação ou de diferir a incidência do imposto de renda, ou seja, de que se trata apenas de um momento, né, em que vai haver incidência do imposto de renda. Ou seja, adotar essa interpretação de que pagar uma base de cálculo alta do ITCD permite afastar o imposto de renda sobre ganho de capital, mesmo que ele seja tido como devido pela legislação federal, é um procedimento com risco de autuação. Espero, sinceramente, que eu tenha ajudado a entender um pouco melhor e como ficar claro a análise das possibilidades depende de cada caso concreto, para identificar o que é possível discutir, como é possível proceder e quais são os riscos envolvidos em cada caso concreto. Fico à disposição dos colegas e dos alunos para auxiliar no que for preciso. Um abraço a todos e até a próxima.